Oi, gente! Dando continuidade ao nosso projeto de contações de história e atividades infantis, eu vou trabalhar com vocês esse livro aqui chamado Que História é Essa? Que é muito legal, porque ele é um mistério. São histórias que vocês têm que desvendar. A que história pertence o personagem? Olha que legal! Então, a gente vai começar com um que eu gosto muito, chamado O Passarinho. E vocês têm que adivinhar a que história pertence esse passarinho, tá bom? Vamos lá? Esse livro chama Que História é Essa? Do Flávio de Souza. É muito divertido. Era uma vez um passarinho. Um passarinho bem passarinho mesmo, porque ele era bem pequenininho. Os irmãos eram bem maiores que ele. E quando a mãe trazia minhoquinha e outros petiscos, o passarinho quase sempre acabava com o bico vazio. E em vez de crescendo como os irmãos, ele foi ficando mais magrinho, mais pequenininho. Às vezes a mãe pensava que ele nem existia, porque nem via ele no meio dos irmãos. Por que acontecia isso? Os irmãos eram mais fortes e mais rápidos, comiam tudo e ele ficava para trás. A história que esse passarinho mais gostava era do patinho feio. Quando a mãe contava, ele ficava todo feliz. Não porque ele fosse feio, ele não era, mas porque ele era pequeno, coitado. Então ele sonhava que um dia ele ia crescer e ficar forte e lindo, igual acontece na história do patinho feio. Um dia, os irmãos dele estavam jogando futebol dentro do ninho. E a bola era uma joaninha. Um dos irmãos chutou a joaninha com muita força. O passarinho deu um pulão para tentar pegar a joaninha e caiu do ninho. Caiu lá no chão. Não sabia voar ainda. Ficou um tempão lá no chão, pensando que a vida tinha acabado. Mas aí, lembrou que o passarinho voa. Tentou imitar a mamãe, batendo as asinhas. Bateu, mas nada. O que aconteceu é que ficou cansado e não conseguiu voar. Aí apareceu um gato. Veio assim, bem de pertinho pro passarinho, mais perto. E quando estava assim, pertíssimo, deu um pulo. Aí que o passarinho descobriu que o passarinho sabe também, dar pulinhos com as patas juntinhas, não é só voar não. E pulou pra cá, e pulou pra lá, e pulou pra cá, e pulou pra lá e se escondeu no tronco de uma árvore. E se escondeu. E o buraco era tão pequenininho, que por mais que o gato colocasse a pata, não conseguia pegar o passarinho. Então, cansado, ele desistiu e foi embora. Aí o passarinho saiu do buraco e resolveu caçar uma minhoca, porque estava com muita fome. E quando ele pensou que aquela barriga dele ia continuar roncando, ele viu uma coisa extraordinária. Viu um menino e uma menina vindo, caminhando pela floresta de mãos dadas. E eram tão parecidos, pareciam irmãos. Olha só, gente, essa é a pista 1. Nessa floresta tem um menino e uma menina que parecem irmãos. O mais interessante é que o menino estava com um pedacinho de pão na mão. E o passarinho ficou assim, de boquinha aberta, quando viu o que o menino estava fazendo. Ele tirava pedacinhos de pão e jogava no chão. E o passarinho pensou, que sorte a minha, tô cheio de fome. Não perdeu tempo, foi lá. Ele foi comendo um pedacinho de pão e outro. Ele seguia a menina aos pulinhos. E abocanhava, mastigava e engolia. Abocanhava, mastigava e engolia. Muito tempo depois, o pão acabou, mas ele nem ligou, porque o passarinho já tinha comido tanto, estava com a barriga cheia, satisfeito. E, de repente, quando as crianças olharam para trás, eles perceberam que não tinham mais pão, que o pão tinha sumido. E a menina falou, foi aquele passarinho. E o menino falou, ele vai ver uma coisa só. E foi logo pegando uma pedra para atirar no passarinho. O passarinho, que não era bobo nem nada, descobriu que voar era muito fácil. Para quem tem 2 asas, claro. E ele ficou com tanto medo de levar uma pedrada, se mexeu tanto, tão rápido, que quando percebeu, já estava voando. Olha, já temos 2 pistas. Tem um menino e uma menina que são muito parecidos, devem ser irmãos. E o menino tá espalhando pãozinho, pedaços de pão pela floresta. Vocês já conseguiram descobrir que história é essa? Bom, pra quem não conseguiu, eu vou continuar, hein? A floresta era muito bonita vista lá de cima. O passarinho começou a voar, viu tipos de árvores, rios, cachoeiras e uma casa esquisita. Era bonita, mas tinha paredes marrons e enfeites coloridos. Parecia que a casa era feita para se comer. Pista 3. O passarinho nem pensou em voar para comer a casa, ele estava satisfeito, cheio de pão na barriga. E na frente da casa tinha uma velha descabelada com cara de mar. 4ª pista, hein?
O passarinho voou, voou e conseguiu voltar para o ninho. A mãe e os irmãos se admiraram dele ainda estar vivo e grande e forte e voando. Ele se sentiu como o patinho feio quando descobre que é um lindo cisne. Ensinou os irmãos a voar e mostrou para eles e para a mãe onde ainda havia pedacinhos de pão. Porque antes dele seguir as crianças, abocanhando, mastigando e engolindo os pães, o menino e a menina já tinham deixado outros pedacinhos pelo caminho. A família comeu bastante. Todos abraçaram e beijaram o passarinho. E ele voou bastante, e cresceu bastante, e viveu bastante, feliz para sempre. Agora eu pergunto, gente, que história é essa? Vamos relembrar as pistas? Um menino e uma menina muito parecidos que devem ser irmãos. Um menino jogou pão pelo caminho. Tem uma casa estranha, né? Com coisas que parecem ser de comer, e lá mora uma pessoa assim, descabelada com uma cara de má, que eu acho que deve ser uma bruxa. Vocês já adivinharam? Bom, pra quem não adivinhou, esse passarinho pertence à história do João e Maria. Esse livro não é legal? A gente pode depois brincar de adivinhar outras histórias. Um beijo, bom final de semana!